As eleições municipais estão chegando e o programa Cidades Sustentáveis lançou uma carta compromisso para que os futuros prefeitos estabeleçam metas para promover a inclusão social com proteção ao meio ambiente. Antes de votar, certifique-se de que o seu candidato assinou esta carta. Participe, ajude a cuidar da sua cidade e do nosso planeta. www.cidadesustentáveis.org.br Boa noite. Hoje, segunda-feira, começamos mais uma live da Rede Nossa Mogi, do Cidades Sustentáveis em Debate. Hoje, sobre o tema do eixo saúde, com a presença de duas pessoas importantíssimas aqui na nossa cidade. Eu peço para o Marcos fazer aqui a apresentação de quem vai estar na nossa live. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente na série de lives da Rede Nossa Mogi das Cruzes. Vamos continuar falando sobre o programa de Cidades Sustentáveis, onde nós temos os 12 eixos, e hoje nós vamos tratar do eixo Ação Local para a Saúde. Como todos sabem, esse ciclo de lives que a Rede Nossa Mogi das Cruzes está fazendo tem como objetivo informar e trazer pessoas da sociedade de Mogi das Cruzes, da sociedade civil, com conhecimento e experiência, para nos fornecer informação a respeito do que é importante na administração do nosso município. Estamos próximos aí às eleições de novembro, para os cargos do executivo, prefeito, e para os vereadores no legislativo. E a Rede Nossa Mogi das Cruzes, com essa iniciativa, busca informar a população e trazer pessoas que realmente possam agregar um pouco mais de conhecimento para que, na hora de votar, nós tenhamos claro o que nós buscamos em cada um dos nossos candidatos. Então, eu vou passar agora um pequeno resumo aqui. O Marcos vai falar da Renata e também da Janete. Em seguida, convidar para elas, estão aqui já na sala de espera e vão entrar aqui para fazer o nosso debate. Bom, vou apresentar aqui a nossa primeira debatedora, a doutora Janete Nagasawa. Ela é médica, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela trabalha na UTI pediátrica do Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante, ali em Jundiapeba, na UTI neonatal desse hospital, e também na Santa Casa de Mogi das Cruzes, na atenção básica da prefeitura. Ela é professora da disciplina de pediatria na Universidade de Mogi das Cruzes e também é membro do Comitê de Enfrentamento às Violências de Mogi das Cruzes. Então, pessoal, ao Jair que embarque aí a doutora Janete Nagasawa. E agora, bem-vinda, Janete. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. E também apresentar agora a nossa segunda convidada, a doutora Renata Plaza Teixeira. Ela é mestra e doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e tem graduação em psicologia, em letras e em direito também pela Universidade de São Paulo. Ela realizou parte do doutorado dela na City University of New York, nos Estados Unidos, e na Università degli Studi di Roma, La Sapienza, na Itália. Tem formação em psicanálise pelo Centro de Estudos Psicanalíticos e pelo Instituto Sede Sapiense, bem como títulos de especialista em psicologia clínica e em psicologia jurídica, reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. Também tem experiência em psicologia clínica, jurídica, organizacional e educacional. E atualmente é docente do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Jacareí. Então, vamos embarcar também a nossa debatedora, Renata. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Boa noite. Renata, seu microfone está fechado. É a frase do ano, né, Marco? O seu microfone está fechado.
É a frase mais dita Boa do noite, ano. é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, apresentadas as duas debatedoras, vamos deixá-las aí para começar esse bate-papo que nós queremos aprender com a experiência e o conhecimento dessas duas mogianas ilustres aí, que tem muita coisa para compartilhar e para que nós possamos aprender muito mais sobre a saúde e o tema que é muito importante, principalmente nessa época da pandemia em que nós estamos vivendo. Então, aí a sala é de vocês. Obrigada. Bom, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Quero agradecer, então, à Rede Nossa Mogi pelo convite, dizer que é uma honra fazer parte desse grupo. Agradecer aí à doutora Renata. Renata, muito obrigada por ter aceitado esse convite, assim, prontamente, viu? E também quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Por favor, colaborem aí com as suas sugestões, mandem suas opiniões, digam-nos o que acontece de problemas aí em relação à saúde no território onde vocês moram e principalmente sugestões de ações e medidas que o próximo gestor, que os próximos gestores que forem ingressar agora, podem estar adotando para sanar esses problemas de vocês, tá bem? Então, o tema da live de hoje é o eixo Ação Local para a Saúde, né, do programa Cidades Sustentáveis. E aí já começa a nossa primeira reflexão, né? O que é saúde? Qual a definição de saúde? Quando nasce uma criança, todos desejam saúde para ela, né? Quando uma pessoa faz aniversário, desejamos saúde, muitas felicidades e muitos anos de vida. Até um ditado popular que diz saúde em primeiro lugar, não é? Tamanha é a importância da saúde para as pessoas. Mas o que é saúde? Será que saúde é somente ausência de doença? A Organização Mundial da Saúde, ela considera saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social, né? Não somente ausência de doenças, ok? Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Renata, então, né, pedir que ela nos contasse o que é saúde mental. Porque a saúde física, todo mundo conhece as doenças, né, diabetes, pressão alta, enfim, as doenças físicas, né? Mas eu queria perguntar para ela o que é saúde mental, se podemos ter uma saúde mental sem o bem-estar físico e social. E quais são os cuidados com a saúde mental? Será que os cuidados são separados ou são os mesmos cuidados que temos com a saúde física para a saúde mental? Por favor, Renata, seu microfone está desligado. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Acho que eu liguei, né? Não tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, parabenizar esse grupo, né, que atua aí na rede Nossa Mogi das Cruzes, por essas ações das lives e outras tantas que vocês realizam. Me convidaram para participar desse ciclo de lives, mais especificamente agora, né, todos eles são interessantes, tenho acompanhado, recomendo que acompanhem, e este de hoje que é sobre saúde. Eu atuo na saúde mental há mais de 20 anos, quase 25 anos, e atuei na saúde mental, na área da saúde mental em Mogi das Cruzes, trabalhei no ambulatório de saúde mental de Mogi, trabalhei em UBS, na UBS Jundiapeba, fiquei uma semana no CAPS de Mogi, no CAPS 2, e, enfim, o conceito de saúde é muito complexo, né, e a doutora Janete já comentou, né, nos provocou uma reflexão, né, o que é saúde?
saúde mental, mais especificamente, é um conceito bastante complexo. E ele diz respeito não só a questões individuais, mas coletivas e sociais. Então, eu penso assim, quando eu fui convidada para essa live, eu fiquei refletindo, né? Ela me causou uma série de reflexões a respeito da saúde mental e da saúde em Mogi das Cruzes, onde eu cresci, tenho vários familiares que atuam na área da saúde também, e onde eu atuei na área da saúde. Atualmente, eu sou docente do Instituto Federal de Jacareí, mas lá também desenvolvo vários estudos envolvendo saúde mental, né, envolvendo a questão do suicídio, a questão do suicídio na população LGBT, por exemplo, e na população LGBT negra, e já adianto, né, alguns tópicos que eu acho importante a gente pensar, e eu penso assim que as pessoas, os eleitores de Mogi das Cruzes, quando forem escolher seus candidatos, escolherem bem, né, avaliarem bem as suas propostas de atuação, levando em conta todos esses eixos que fazem parte aqui das nossas lives, mas a questão da saúde é muito importante, especialmente porque estamos vivendo um momento de pandemia. Então, se um gestor, por exemplo, ou qualquer pessoa que atua na área política, que tenha preocupação com a saúde, eu acho que nós devemos considerar essa preocupação e avaliar como que se dá qual é essa preocupação e quais são as propostas. O conceito de saúde mental é muito complexo, porque existem vários critérios para se identificar a saúde mental positiva ou não, né? Pode ser um critério estatístico, pode ser um critério de presença de sinais de saúde mental positiva, pode ser também uma presença de sinais de comprometimento da saúde mental, mas, sem dúvida, questões sociais afetam a nossa saúde mental. Tanto é que a ocorrência de adoecimento agora na pandemia, com isolamento social, tem se mostrado bastante frequente, né? E aí não tem como não pensar, como eu disse antes, né, a questão por exemplo, de uma pesquisa que eu realizo de iniciação científica, que eu oriento no Instituto Federal, que é sobre suicídio na população LGBT. Então, essa pesquisa envolveu entrevista com profissionais da área da saúde. E eu percebi, não de Mogi, tá? De outras, não vou identificar a cidade para manter o sigilo das informações, mas eu percebo que os profissionais muitas vezes desconhecem características, por exemplo, né, específicas da população LGBT. Então, eu queria parabenizar também o Fórum LGBT de Mogi das Cruzes, que tem uma atuação importantíssima na garantia de direitos dessa população. E também a população negra, porque, assim, por exemplo, só para dar como um exemplo, eu acho que os eleitores têm que pensar nisso, também os candidatos têm que ter consciência de que existe na nossa sociedade uma questão racial bastante importante que afeta a saúde mental. Então, quando nós pensamos em suicídio, por exemplo, estamos em setembro, que é o mês da campanha de prevenção ao suicídio, né, o Setembro Amarelo, quando pensamos, né, vem a imagem de uma pessoa que tenha cometido suicídio. Em geral, vem uma pessoa famosa, né, na nossa mente, e é uma pessoa branca, como se as pessoas negras não cometessem suicídio. E nessa pesquisa que eu fiz, que eu estou ainda fazendo, né, o índice é muito grande de suicídio na população negra, né, e na população LGBT negra. Mas por que não se fala suicídio? Não tem muita pesquisa sobre esse assunto, por exemplo, mas o índice é altíssimo. Então, assim, eu acho que nas entrevistas que eu fiz, eu notei que os profissionais da área da saúde, né, não generalizando, mas especificamente com relação a essas pessoas que eu entrevistei, né, psiquiatra, assistente social, psicóloga, por exemplo, são muito bem intencionadas essas pessoas, mas desconhecem, por exemplo, essa questão da interseccionalidade entre raça e gênero, por exemplo, e classe social. Então, por exemplo, eu sou uma mulher considerada branca aqui no Brasil, mas fora do Brasil eu não sou branca. Eu sou racializada nos Estados Unidos da América, por exemplo, e eu já ouvi isso de um estadunidense, né, um ex-aluno meu, eu tenho formação em letras também, como vocês deram saber aí pelo meu mini currículo, e ele me disse que eu sou marrom, né, brown. Um dia ele
contou que estava queimado do sol, enfim, isso já faz muitos anos lá em São Paulo. Ele foi à praia e ficou uma exposição muito grande ao sol. Aí ele disse para mim assim: é porque eu não sou como você, eu não sou brown, né? Eu sou marrom como você. Então, aqui no Brasil, eu sou branca, né? Eu sou descendente de europeus e sou considerada branca. Mas, assim, assistindo a um vídeo do professor Silvio Almeida, que é excelente, né? Uma pessoa maravilhosa, eu recomendo. Ele falou isso e eu me identifiquei muito. Ele disse assim que o brasileiro branco, quando ele sai do Brasil, ele fica chocado, assim, porque ele vê que ele não é considerado branco fora do Brasil. Nós somos latino-americanas, né? Latino-americanos fora do Brasil. Então, eles nos veem como marrom, né? Então, eu sou marrom, né? O latino-americano é considerado marrom fora do Brasil. Então, essa questão da racialização, e nós, Janete, que somos mulheres, nós sofremos preconceito, né, por sermos mulheres. Então, tem um preconceito de gênero, e é importante falar sobre isso, e tem um preconceito de raça, que é muito forte. Então, nós mulheres sofremos preconceito, você sabe muito bem a luta que foi para você conseguir fazer tudo isso, essa quantidade imensa de coisas que você conseguiu conquistar, e eu sou sua admiradora, nós trabalhamos juntas na construção do protocolo de enfrentamento à violência, né, em Mogi das Cruzes. Eu sei de toda a sua luta, de toda a sua dedicação, mas nós mulheres é uma luta diária, né, assim, que afeta a nossa saúde mental. Estou falando sobre tudo isso porque as questões sociais são indissociáveis da saúde mental. Tanto é que você mencionou lá a definição da OMS, né, de bem-estar biopsicossocial, porque essas questões... É claro que se alguém me vê como menos capaz porque eu sou mulher, isso afeta a minha saúde mental. É claro, né? Assim como eu não sou negra, mas, enfim, pelos atendimentos que eu já realizei e pelas pesquisas que eu acompanho, a população LGBT negra e a população negra sofrem muitos ataques, a gente sabe disso, né? E isso afeta a saúde mental. Então, assim, será que as pessoas nas quais a gente vai votar têm consciência disso? Têm consciência do que é interseccionalidade, né? Essa intersecção entre raça e gênero? Então, a mulher sofre preconceito, a mulher negra sofre muito mais preconceito, né? E a mulher negra trans, por exemplo, e daí a gente tem que pensar na população LGBT, porque a mulher trans sofre muito preconceito, ela é morta, na verdade, ela é atacada. Nós, Janete, e a população asiática também, né? Né, a população asiática tem toda uma visão agora eu acho assim, né, por exemplo, essa questão da pandemia. Tentaram vincular o vírus à China, e, assim, o vírus chinês, né, com uma questão também ligada aos povos asiáticos, essa população asiática, o que é muito ruim, porque a gente sabe pela experiência com relação à chamada gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, mas acabou né, recebendo essa denominação de gripe espanhola, o quanto associar uma doença a um povo é prejudicial a esse povo, né? Fomenta o preconceito e vai contra a questão da saúde, porque as populações ficam até com receio de divulgar o surgimento de uma doença, com medo de que o seu povo, a sua comunidade seja associada à doença. Então, eu vejo assim, eu sou psicanalista de formação, como foi dito aí na minha apresentação, e Freud, né, que é considerado o pai da psicanálise, ele escreveu textos sociais importantes, como O Mal-Estar na Civilização, O Futuro de uma Ilusão, e Psicologia de Grupo e Análise, ou Psicologia das Massas, também é traduzido assim, né, o título, e Análise do Ego. Ele viu essas questões sociais como sendo bastante importantes. E nós vemos, eu fiquei impressionada, Janete, muito impressionada. Eu fui a São Paulo nesse final de semana, e eu tenho lido sobre a vinda da segunda onda, né, da Covid-19. E a segunda onda, no caso da chamada gripe espanhola, foi pior do que a primeira. Também porque as pessoas não se preveniram, acharam que estava indo tudo bem, mas porque são outras realidades. Agora a gente tem muito mais informação e tudo mais. Mas eu vi em São Paulo, eu tive até o destino
Eu fui para São Paulo porque eu tinha que ir mesmo, né? Porque eu estou mantendo o distanciamento físico. Mas no caminho eu vi, no domingo, bares lotados de pessoas com mesas, uma do lado da outra, sem máscaras. Enfim, e a questão da Covid afeta a saúde física, mas afeta a saúde mental. Você é da saúde, você deve ter vários colegas que já testaram positivo para a Covid-19. Eu também, meu irmão é médico, enfim, como você sabe, também pediatra, né? E várias pessoas que da área da saúde que estão aí na linha de frente, afetadas também na sua saúde mental. Inclusive, tem serviços, como esse tem uma live, eu acho importante as pessoas saberem, tem serviços gratuitos de atendimento psicológico durante a pandemia, alguns especializados para atendimento de profissionais da saúde, como médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, enfim, qualquer pessoa que atue na área da saúde, online, atendimentos psicológicos, né, gratuitos. Então, a saúde mental, apesar dela ser muito negligenciada, a saúde mental em Mogi vem melhorando, né? Nós temos CAPS-AD, CAPS-I agora, mas é importante que se dê na devida importância. Agora, na pandemia, eu vejo que as pessoas estão percebendo que elas estão sentindo na pele, na verdade, o que é estar em isolamento, o que é sair, né? Você que é médica, o meu irmão é médico também, então sai com avental ou com esteto e muitas vezes recebe ataques da população, né? Enfim, é um assunto complexo e bastante longo, mas acho que eu já falei bastante. Vamos à próxima questão. Sim, e a questão dos cuidados com a saúde mental, né, Renata? Muitas pessoas têm medo, por exemplo, de ficar velho e ficar com a doença de Alzheimer, por exemplo, né? Então, saúde mental não é ausência de transtornos mentais, não é? E os cuidados com a saúde física, né, são também cuidados com a saúde mental. Então, muitas pessoas acham que Alzheimer é consequência da idade. Então, eu vou chegar a uma certa idade e vou ter Alzheimer. E não é assim, né? Tem muitos idosos, muito idosos até, e que não desenvolvem a doença. E tem pessoas que até com menos de 60 anos já estão desenvolvendo. O que a gente percebe, por exemplo, é que no Alzheimer, grande parte das pessoas que desenvolvem Alzheimer são pessoas obesas e diabéticas, né? Então, diabético é o público maior que desenvolve Alzheimer, por exemplo. Então, se você não quer ter Alzheimer, a questão não é a idade, a questão de cuidar da sua saúde para você não desenvolver diabetes, né? Então, não dá para dissociar cuidados com a saúde física e cuidados com a saúde mental, né? Então, tudo uma coisa só, né? Jair, você pode colocar, por favor, o objetivo geral do eixo Ação Local para a Saúde, por favor? Então, o objetivo geral do eixo seria proteger e promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Agora que a gente tem uma noção do que é saúde, né, podemos falar sobre o que é proteger e promover a saúde. Veja só, obrigada, Jair. Saúde envolve, então, prevenção de doenças, tá certo? Então, todas as ações que forem feitas no sentido de prevenção são válidas, até porque diz o ditado que prevenir é melhor do que remediar, não é? Mas, uma vez instalada a doença, temos que pensar no tratamento, ok? E uma vez instalada essa doença também, e não for possível a cura total, temos que pensar nas ações de redução de danos, no sentido de se prevenir as complicações dessa doença, não é? E, não sendo possível a cura ou as complicações, pensar até em reabilitação. Então, veja que a saúde, né, tem todas essas ações, todas essas etapas, e uma coisa que permeia entre eles, né, quando dizemos em promoção de saúde, a promoção de saúde
em saúde envolve educação em saúde. E aí eu te pergunto, Renata, como que a gente pode, por exemplo, fazer com que as nossas informações, né, informações técnicas, as orientações que o médico dá, quando ele faz o diagnóstico de alguma doença e orienta o paciente em relação à alimentação, atividade física, etc. e tal, como que a gente consegue, então, fazer com que essas informações, essas orientações, se transformem em mudança de hábito, mudança do comportamento do paciente no seu dia a dia? É muito diferente, né? Uma coisa é você falar, dar as informações, né? Às vezes o paciente até fala que entendeu, né? Só que muitas vezes é muito difícil ele mudar o comportamento, mudar o, o, o hábito mesmo, né, do seu dia a dia lá na casa. Então, assim, é um desafio para a gente fazer essa ação de educação em saúde, né, envolve, assim, eu acho que não envolve somente função cognitiva, né, lógico que a função cognitiva seria importantíssimo, porém, tem algo a mais que eu gostaria que você nos contasse. Bem, essa é uma questão muito importante e bastante complexa, porque, como você disse muito bem, não é só uma questão cognitiva. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, né? Porque nós somos cognição, mas nós também somos emoção. E, bom, você trouxe vários pontos muito importantes, Janete. Por exemplo, a questão da educação. Então, eu aproveito a oportunidade, aproveito a sua fala para chamar também a população uma reflexão sobre a importância da educação e da educação pública de qualidade. Né? Nós vivemos numa sociedade extremamente desigual, um país que tem uma economia até que avançada, mas com uma desigualdade social muito grande. E essa desigualdade social, ela é muito deletéria. Então, ela afeta a saúde mental e afeta todos os setores da nossa vida. Então, assim, não é possível haver um desenvolvimento adequado com tanta desigualdade social e com tanta privação, com tanta exclusão. Né? São vários pontos muito importantes que eu acho também que o eleitor e os candidatos têm que pensar na questão da inclusão social. Né? A inclusão social é muito importante. A inclusão na educação, como você disse, a informação é importante, mas nós temos visto todo um movimento de negação da educação. Esse movimento, na minha percepção, anteriormente à pandemia, ele era mais forte, né? Eu sou uma servidora pública, você também é. Eu sou servidora pública federal e docente, então eu trabalho na educação. Então eu vi, assim, um grande ataque aos servidores públicos federais e um ataque aos nós, professoras e professores. Então, eu espero que agora, né, infelizmente, com essa pandemia, as pessoas estão percebendo que tanto a saúde, e eu atuo nas duas áreas, né, eu atuo tanto na saúde quanto na educação, e na ciência. Você também é professora na UMC, né, no curso de medicina, não é, Janete? Sim, sim. Então, como a formação dos médicos, por exemplo, formação de médicos, como é importante essa formação, né? Porque são essas pessoas que vão atuar lá nos hospitais, nas UBSs, vão atender as pessoas e precisam ter uma formação adequada nos atendimentos. Então, assim, a questão da cognição. Não podemos negar a importância da cognição. Então, a informação, né, o acesso à inteligência é muito importante. Fornecer informações e informações corretas, e por isso médicos e médicas, psicólogos e psicólogas precisam ter acesso a informações corretas, né, com fundamentação científica, que essas pessoas possam, nos seus atendimentos, fornecer aos pacientes as informações corretas.
Porque, infelizmente, as chamadas fake news, as chamadas mentiras, né, elas também estão no meio, nas universidades, também estão nos âmbitos educacionais. Apesar de que nós procuramos, né, sempre orientar nossos alunos e alunas a checarem as fontes, né, a origem daquela informação, né, fontes fidedignas. A OMS, que você citou aqui, a Organização Mundial de Saúde, é uma fonte confiável. Mas o WhatsApp, né, mensagem que você recebe no WhatsApp sem indicação da origem, eu sempre procuro orientar minhas alunas e meus alunos a questionarem, a irem atrás da fonte, antes de compartilhar, antes até de se desesperar com uma informação que recebem pelo WhatsApp. Então, assim, essa questão da cognição é importante, sim, porque nós somos também seres inteligentes, nós temos né, nós temos a nossa inteligência que os outros animais também têm, mas a nossa inteligência é bastante sofisticada, tanto para o bem quanto para o mal. Infelizmente, nós estamos vendo aí o que está sendo feito com a nossa maravilhosa Amazônia, né? Assim, e aí tem toda uma discussão sobre isso. Mas aproveitando a oportunidade, eu acho importante dizer que precisamos também avaliar o que os candidatos pensam sobre a questão ambiental, né, e a nossa Amazônia. Mas a cognição é importante, mas ela não é suficiente. É claro que é importante. E nossos estudantes, né, de psicologia, de medicina, de enfermagem, precisam, né, ter acesso às informações mais fidedignas na sua formação, para quando forem atender as pessoas nos seus consultórios, né, levar as informações corretas. Só que isso não basta, como você mesma, como profissional da saúde, sabe, que muitas vezes você oferece, né, fornece a informação e você vê que seus pacientes não entendem o que foi dito, mas não conseguem se comportar. Você falou de Alzheimer e diabetes, enfim. Eu acho assim, que eu penso que nós, psicólogos e médicas precisamos andar juntos, enfermeiros e enfermeiras também. Na minha experiência profissional, em UBS, em ambulatório de saúde mental, eu recebia sempre muitos encaminhamentos de médicos e médicas, e eu também fazia encaminhamentos para a medicina. Então, nós precisamos andar juntos, porque a psicologia trabalha justamente essa outra dimensão do psiquismo humano, que é a emoção. Então, se uma pessoa, por exemplo, só como hipótese, né, ela entende a orientação que você deu, mas ela não se comporta de acordo com essa informação, por que ela não se comporta? Né? Será que existe alguma questão a ser trabalhada do ponto de vista psíquico? Né? Será que existe algum mecanismo autodestrutivo? Por hipótese. Então, é uma situação que, por exemplo, a médica pode encaminhar para a psicologia, né? Mas eu penso que na verdade, esses são alguns casos em que pode haver uma resistência da pessoa por questões psicológicas. Mas eu penso que na minha percepção, é percepção minha mesmo, né? Falta a informação. Então, a informação é muito importante, né? A informação é fundamental. E aí eu aproveito também a oportunidade para valorizar o ensino público gratuito e o SUS, né? Porque o SUS também foi muito atacado, mas o Sistema Único de Saúde, que é uma previsão da nossa Constituição Federal de 1988. Vocês que são bons de matemática podem fazer o cálculo aí, quanto que dá aí 88 para 2000. 88, 98, 2000, 2000, 32 anos que existe a Constituição Federal. E o SUS, eu trabalhei no SUS, né, em ambulatório de saúde mental. As pessoas muitas vezes em Mogi das Cruzes associam SUS ao Luzia, né? Falam SUS, se refere ao Luzia. Mas o Luzia é um componente do SUS, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde. Eu trabalhei no ambulatório de saúde mental e trabalhei na UBS Jundiapeba. Então, a gente sabe como é importante no combate às desigualdades sociais a presença do SUS no Brasil. E o SUS é respeitado, o nosso SUS aqui no Brasil é respeitado no mundo inteiro. Então, assim, o SUS recebeu muito ataque. No entanto, agora na pandemia, nós estamos vendo como o SUS é importante. Eu não estou mais no SUS, eu estou na educação atualmente, né? No Instituto Federal de São Paulo. Mas, Janete, você está no SUS ainda, né?
Meu irmão está no SUS também, enfim. Eu sei o quanto o quanto o SUS é fundamental para o combate à Covid, porque se não fosse o SUS, eu não sei como a gente estaria hoje. Sinceramente, eu não sei. E infelizmente, existem alguns ataques, mas eu espero que, com todo esse horror que é essa pandemia, que as pessoas se conscientizem, e eu acho que estão, da importância da ciência, né? Então, assim, agora tá essa loucura de vamos encontrar a cura, a vacina, o tratamento. Então, de quem depende isso, né? A vacina depende da pesquisa científica, a cura, né, o tratamento depende da pesquisa científica. E as pesquisas são feitas muitas vezes em instituições públicas. Eu tenho toda a minha formação na USP, como vocês viram, 3 graduações na USP, mestrado e doutorado. Né? Eu trabalho no sistema público de educação, eu trabalho no Instituto Federal de São Paulo. Muitas pessoas nem sabem o que é o Instituto Federal de São Paulo. As pessoas nem sabem o que é. Né? O Instituto Federal de São Paulo não tem em Mogi campus, tem o campus mais próximo de hoje, tem campus em Suzano, tem campus em Itacoaxetuba, tem campus em Jacareí. Eu consegui, no concurso público que eu prestei um concurso público, ingressei no Instituto Federal por Cubatão, lá também tem, e aí eu solicitei transferência para Jacareí para ficar mais perto de Mogi das Cruzes, que é a cidade onde eu cresci, onde meu pai vive e é onde eu resido atualmente. Mas o Instituto Federal também foi muito atacado. Né? O Instituto Federal tem cursos superiores. O que difere o Instituto Federal de uma universidade? Tem uma diferença. O Instituto Federal tem várias diferenças, mas a diferença principal é que o Instituto Federal, além dos cursos superiores, tem cursos técnicos. Muita gente não sabe disso. Então, nós preparamos. Isso é muito interessante, é muito democrático, né, Instituto Federal. Além de prepararmos, por exemplo, eu dou aula em cursos de licenciatura em pedagogia, bacharelado em administração, são cursos superiores. Mas eu também dou aula em curso técnico de design de interiores. Né? Então, eu dou aula em curso técnico de administração. Então, no Instituto Federal, nós temos cursos superiores e cursos técnicos. Investimos muito em ciência, muito. Eu pesquiso inclusão social da pessoa com deficiência, pessoa com síndrome de Down, suicídio na população geral, suicídio na população LGBT, com a perspectiva de interseccionalidade entre raça e gênero. Pesquiso, assim, são todas pesquisas que eu oriento, que fazem parte de toda essa produção de conhecimento da ciência no Brasil, que é atacada muitas vezes, né? Porque as pessoas não sabem o que a gente faz. Então, muitas vezes a gente apresenta em congressos, a gente apresenta em eventos científicos, mas muitas vezes a população não tem conhecimento. Agora, a gente está fazendo uma série de entrevistas. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa com um professor de educação física, lá no Instituto Federal, o professor Victor, sobre a pandemia. Nós estamos fazendo muitas pesquisas sobre a pandemia, mas a importância da educação física, da atividade física, né? Porque as pessoas ficam trancadas dentro de casa e não fazem atividade física. E aí a importância de fazer uma atividade física para a saúde mental, né, para enfrentamento da depressão, ansiedade, por exemplo, e para a saúde física. E essas atividades que nós realizamos nas instituições de ensino, né, públicas, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, eu espero que as pessoas passem a revalorizar o SUS. Eu acho que isso já está acontecendo. E eu, na minha percepção também, né, quando eu for escolher o candidato no qual eu vou votar, eu vou levar em consideração isso. Qual é o posicionamento desse candidato com relação ao SUS? Né? Eu vou pensar sobre isso. Eu acho que as pessoas também... Porque nós estamos numa pandemia. Meu irmão já testou positivo para a Covid. Né? Meu pai tem 90 anos de idade. O Roberto, Eu tenho 2 irmãos, né? O mais velho é o Roberto, que é médico, e o mais novo é o Roberto, que é médico. O mais velho é o Ricardo, que é físico. Também é professor do Instituto Federal de São Paulo, mas no campus de Caraguatatuba. Ele mora atualmente em Ubatuba. O Roberto, ele testou positivo, teve comprometimento dos pulmões, fez radiografia dos pulmões, teve alteração. A companheira dele também testou positivo, porque está nos hospitais, está lá no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da USP, vocês todos que estão... Eu continuo trabalhando, mas remotamente. Então, eu tenho essa proteção da distância, que é uma proteção, mas é também uma limitação, porque
o contato pessoal é importante para a psicologia, mas a gente está resolvendo assim. Vocês não tem jeito, assim, muitas vezes vocês têm que ir lá com o paciente. Eu sei que tem a telemedicina já está sendo regulamentada, vocês podem até prescrever a medicação por via remota, mas tem certos casos não tem que pôr a mão na massa mesmo, tem que atender o paciente e fazer o exame clínico com o paciente lá na sua frente. Então, assim, aí você fica exposta ao vírus. Eu vejo que... Renata Janete? Oi. Então, eu estou achando um papo bastante interessante, né? Está tendo algumas contribuições aqui que eu queria introduzir. Desde da hora que a Renata falou sobre o SUS, nós estamos deixando o debate rolar, mas acho importante a participação do público, né? Eu poderia colocar aqui? Sim, por favor, leia para a gente. Então, a primeira participação foi da Marli, que já deu a boa noite para a gente. Boa noite. Também o Ricardo Kobayashi esteve aqui. O Zé Reis, ele foi bem pontual nessa questão do SUS, né? Que ele colocou que o SUS sempre foi muito criticado e agora, em tempos dessa pandemia, esse conceito deverá mudar. Um pouco o que a Renata acabou de falar agora aqui, né? A Sandra, ela, em algum momento da sua fala, Renata, ela falou que é verdade, era um absurdo, né? Foi uma contribuição dela, né? A Jurema, obrigado por Boa noite, Jurema. Aí. A Eve Amaral, ela fez algumas intervenções aqui, ela fala que é melhor prevenir, reduzir, tratar, né? Os danos, porque a reabilitação... Isso, são as ações de saúde. Isso mesmo, tudo isso. Ela fala também da formação humanista é fundamental, né? E ela também veio reforçar essa questão do SUS. A Emília... Ô, Jair, se você me permite botar um pouco de pimenta nessa conversa aí, aproveitando que a Renata falou um pouco sobre o SUS e também alguns participantes falaram sobre isso, eu queria escutar um pouco da Janete, a experiência dela. Como a Janete está dentro de um hospital, uma UTI infantil e numa UTI neonatal, e aqui em Mogi das Cruzes, eu acho importante, pelo que a própria Renata mencionou, que quando a gente vai escolher um candidato, a gente tem que saber quais são as propostas dele com relação à saúde local, quais são os parâmetros que nós vamos utilizar. O que você pode dizer da sua experiência prática, Janete, com relação a esses tópicos e como é que a gente deve considerar esses pontos naqueles candidatos e que estão se colocando aí para serem os vereadores, né, o legislativo e os futuros prefeitos, nessa questão da saúde e como ela é tratada no nosso município. Isso. A gente já ia chegar nesse ponto, só queria fazer essa reflexão primeiro do que é importante dentro da saúde, não é? A Renata falou muito bem dessa questão de envolver vários fatores, né? Então, a saúde não depende só do remédio, né? Existe a questão da prevenção, existe a questão da alimentação, que a Emília está falando agora, da nutrição. Então, se você quer ter uma saúde, você tem que fazer uma alimentação saudável. Não dá para você ter saúde comendo alimentos, né, ultraprocessados, industrializados, pobres em nutrientes, enfim. Você quer ter uma boa saúde? Tem que fazer uma atividade física regular. Não dá para ter uma boa saúde sendo totalmente sedentário, não é? Ela falou da questão do meio ambiente, eu achei ótimo, porque muitas vezes quando a gente toca no assunto do meio ambiente, as pessoas pensam no quê? No mico-leão dourado, que está em extinção, não é? Que tem a foto dele até na Amazônia, meu Deus do céu. A questão da baleia que está encalhada na areia, nossa, meu Deus, não é só isso, né? O meio ambiente é o ar que a gente respira, é a água que a gente toma, são os alimentos que a gente consome, né? Então, a saúde vai depender de tudo isso, do meio ambiente, da alimentação, do lazer que você tem, ou do estresse, do seu trabalho, o transporte que você usa. Então, é o resultado de tudo isso na sua vida, né? Não depende de um fator apenas, tá certo? E aí, Jair, se você puder colocar
o quadro dos objetivos específicos do eixo Ação Local para a Saúde, por favor, vai responder exatamente o que o Marco perguntou, sobre qual é o papel do gestor em relação à ação para a saúde. Olha só, lá nos objetivos específicos, diz assim: disseminar informações à sociedade sobre condições essenciais para uma vida com saúde é premissa básica para o gestor local. Obrigada, Jair. Isso responde do que você está falando, Marco. Mas eu lembro muito bem que na live anterior, quando falávamos sobre educação ambiental, uma das pessoas que estava assistindo, ela colocou assim, a educação ambiental era importantíssima, mas que seria importante fazer um diálogo com as pessoas entre os especialistas em ambiente com a população, de modo que a fala do especialista se torne uma fala popular, e que isso tem que ser repetido na periferia também. Eu achei aquilo, nossa, achei aquilo fantástico, fantástico. Veja só, o Marco não deixou eu falar sobre marcas, não, sabe? Mas veja só, se vocês se recordarem, tem uma propaganda de um iogurtezinho, né? E assim, a propaganda já não existe mais há uns 10 anos já. Essa empresa foi até multada, né, pelo tribunal. O Procon entrou com ação, enfim, essa empresa foi multada por estar falando de um produto, assim, como se ele tivesse a propriedade de ser equivalente a um bife, né, equivalente a uma refeição. E não é. Só que eles utilizaram de recursos, né, de musiquinha, colocaram um técnico lá de jaleco, como se fosse um médico falando muito bem da substância e mostrando aquele afeto entre mãe e criança, como se ela estivesse nutrindo a criança, realmente de coisa muito interessante. Veja só, essa propaganda já não existe há muitos anos. Porém, na prática do meu dia a dia, eu ainda vejo mães comprando esse produto, achando que está dando uma coisa maravilhosa para o seu filho, né? Então, assim, infelizmente, a gente não vê numa banana, ele é muito mais rico que aquela substância, a gente não vê escrito na laranja, enfim, tem tudo isso. E o que dizer do refrigerante, gente? Qualquer pessoa sabe que refrigerante não faz bem para a saúde. No entanto, se a gente for olhar as pesquisas, Renata, a gente vê que muita gente no Brasil toma refrigerante. E se você for ver quantas crianças experimentam refrigerante já antes de completar 1 ano de idade, na mamadeira, menina, você vai ficar. Por quê? A propaganda vende que quando você abre, né, a garrafinha, você está abrindo felicidade. Olha só, então é até uma covardia, né? O médico fala, olha, não tome refrigerante, e as propagandas são tão, né, sedutoras, tanto para a mãe quanto para a criança, né? E a criança vai lá, pede para a mãe, e ela acaba cedendo, né, querendo agradar a criança. Então, assim, aquela frase, ai, saúde em primeiro lugar, é um pouco questionável. O que você acha, Renata? Tem coisas que ficam gravadas, né, na memória das pessoas aí, e mesmo não existindo mais esse tipo de propaganda, as pessoas ainda consomem, né, achando que realmente vale tudo aquilo, e não é verdade, né? Abre seu microfone, Renata. Isso. Então, eu acho que, mais uma vez, eu penso na educação, sobre tudo isso que vocês estão falando, porque, assim, num sistema de educação que promove a reflexão crítica, que promove né, um conhecimento sobre meio ambiente, sobre saúde, do ponto de vista mais amplo e mais profundo, traz ferramentas para as pessoas para avaliarem criticamente o que a propaganda faz.
Porque a propaganda ela atende um interesse, que é o lucro da empresa que produz aquele, né, que faz aquele produto. E quando você tem acesso, como você falou, a laranja não vem com a informação lá, o código de barras, para você fazer informações. Mas a partir do momento que a pessoa tem acesso à informação, a informação ela não é suficiente, mas ela é muito importante. E a informação de fontes fidedignas, como eu disse, né? Não as chamadas fake news. Então, o paciente, o que pode o paciente que é nas classes mais carentes e mais excluídas? É muito difícil. Eu sempre procuro, quando eu dou aula, né, por exemplo, estou pensando agora nos cursos de pedagogia, que eu formo professores, né, que vão atuar na rede privada e pública de educação. A gente precisa tomar muito cuidado para não julgar as pessoas, porque as pessoas, elas fazem o que elas podem e o que elas, né, o que elas querem, mas o que elas podem também. Então, se elas não têm informação suficiente, elas vão fazer a avaliação de acordo com que as informações que elas têm. Então, como você disse, as propagandas têm um apelo emocional grande também, que tenta fazer tenta atingir aquela, né, a autoestima das pessoas, fazer uma identificação com classes mais altas, enfim, tem todo um apelo que é muito cruel, em que a saúde, né, nessas situações, a saúde fica em segundo plano. Então, assim, você que trabalha você que é médica, você pode prescrever medicação. Então, você sabe também como funciona a indústria farmacêutica, por exemplo. Então, assim, a indústria farmacêutica é importantíssima, que bom que ela existe, que bom que existem os medicamentos, mas tem que ter critério para prescrever, né? E tem que ter cuidado para prescrever. Mas tem todo um apelo que foge aos médicos e às médicas. A gente vê propagandas, às vezes. Aqui no Brasil até parece que há um controle um pouco maior, mas que na área psi, por exemplo, que certos medicamentos vão trazer, né, a sua felicidade plena, né? Quando você tomar aquele remédio, você vai ser feliz, né? E a felicidade, o conceito de felicidade é muito mais amplo, mais profundo, mais complexo do que a ausência de algum sintoma, né, físico, né? Então, assim, enfim, é uma dura tarefa, né, do médico, da médica, de nós, psicólogos, enfermeiras, pessoas que atuam na área psi, de trazer essa conscientização e sensibilização à população. Você havia mencionado na outra pergunta você havia comentado sobre Alzheimer, por exemplo, né? Meu pai tem 90 anos de idade, acho que vocês, Marquinho conhece, eu sei que conhece, não sei se você já conhece meu pai, mas ele é um médico antigo, assim, aqui da cidade. Meu pai está muito bem. Ele tem 90, ele nasceu em 1930, ele fez 90 anos este ano. Então, Alzheimer é uma doença, mas envelhecer não é, né? O envelhecimento não é uma doença, né? Com a idade, nós vamos ganhando, né? Pelo que eu já li, já me informei, nós ficamos um pouco mais lentos para algumas coisas, mas que bom. Nós aprofundamos a nossa inteligência. Então, a nossa capacidade de compreender o mundo é mais ampla e mais profunda. E nós precisamos valorizar. Existe toda uma velhofobia na nossa sociedade, mas vou aproveitar o gancho para defender as pessoas idosas, né? Enfim, que precisam, cujo conhecimento, cujo saber é muito importante e que precisa ser valorizado na nossa sociedade. Então, assim, eu vi aqui, a Emília falou da nutrição, você até mencionou, né, Janete? Eu queria só destacar isso daqui, ó, olha só. A nutrição muitas vezes é negligenciada, mas a nutrição, você falou também dos medicamentos, dos produtos nos alimentos industrializados e pobres em nutrientes, e aí como a nutrição está vinculada à medicina, vinculada à psicologia, vinculada à saúde mental, né? E como ela é negligenciada também, assim como profissionais da área da nutrição. Então, eu vejo assim, é muito difícil, agora fazendo um gancho com o que o Marco falou, né? É muito difícil fazer uma escolher a pessoa em quem nós vamos votar. Mas nós precisamos ter muito cuidado nessa escolha,
É muito cuidado. Muitas vezes as pessoas não se lembram que votaram para vereador, para deputado federal, deputado estadual. Agora, muitas vezes as pessoas não sabem. Você pergunta em quem você votou, a pessoa não lembra. Então, acho que esse trabalho da rede, que é apartidária, ninguém aqui está falando de partido político nenhum. E nós duas, Janete, o Marco, o Jair também, e as outras lives, ninguém aqui está defendendo partido nenhum. A gente está pensando em políticas públicas e ações que são de Estado, não são do governo X. Por exemplo, o SUS. O SUS é um direito nosso, que está lá previsto na nossa Constituição, um direito de todos nós. Não está ligado a um partido especificamente. É uma política de Estado que precisa ser preservada, garantida. Eu vi que algumas pessoas se manifestaram favoravelmente ao SUS, né? A Hebe falou, né? SUS valorizado, pelo amor de Deus. Sim, o SUS, nós estamos vendo isso, e nós estamos vendo que outros países estão se preocupando com isso, com o sistema público de saúde. Público de qualidade. Né? Meu irmão é médico, pediatra, trabalha em consultório particular, mas trabalha no SUS. Onde? No Luzia, trabalho no Instituto da Criança, lá no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu trabalhei no SUS, eu me formei na Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública. Trabalhei no SUS, tinha consultório particular, mas trabalhava no SUS, era a mesma Renata, a mesma profissional, estava lá no SUS e estava no consultório. O SUS é um direito das pessoas, então nós precisamos valorizar. Agora, a educação é fundamental, eu acho que a gente não tem como desvincular saúde de educação. Eu acho que você, Janete, você pode dizer, nos atendimentos, como você, por exemplo, a questão da vacina, é um assunto polêmico, mas tem todo um movimento anti-vacina que, por incrível que pareça, surgiu com a publicação de um médico na revista The Lancet, que é uma revista respeitadíssima, mas que depois comprovou-se, aí por isso eu falo sempre meus alunos para questionar a fonte, inclusive fonte científica, Lancet. The Lancet é uma revista muito respeitada, mas eles cometeram um erro. E eles pediram desculpas formalmente e eliminaram esse artigo, não está mais na Lancet, né, que associava a vacina ao autismo, etc. Essa publicação desse médico foi o estopim para todo o movimento antivacina, que trouxe várias doenças, porque afetou as pessoas. Bom, eu sou mãe, minha filha tomou todas as vacinas, mas cada vez que ela levava uma picada e chorava, né, Marquinhos, você que também é pai, nossa, a gente fica assim, ai meu Deus, eu queria que a vacina fosse em mim, eu não queria que... Mas a gente sabe que precisa. Enfim, tem um movimento anti-vacina, tem documentários, filmes, eu acho que é importante, assim, você falou de Alzheimer, eu gosto muito do cinema, sabe? Aquele filme Para Sempre Alice fala sobre Alzheimer também, é um filme muito lindo, né? Não é o nome daquela atriz? Ela foi até premiada. Mas tem essas doenças que estão retornando tem a ver com esse movimento anti-vacina, que tem a ver com uma publicação falsa na Lancet, em que foi comprovado que o médico que publicou, ele estava lá, né, ligado a outros interesses para poder ganhar dinheiro em cima disso. Então, assim, precisamos dessa informação que é científica de que a vacina protege, por exemplo, né? Então, eu queria finalizar falando isso, né? É a educação e a saúde andando juntos, né? Porque assim nós podemos combater as fake news e promover a saúde. E fazer com que o diálogo dos técnicos, né, dos especialistas, chegue, né, e se transforme em diálogo popular, como disse uma das pessoas que estavam assistindo a live anterior. Eu achei fantástico isso, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente orienta algumas coisas, a gente é taxado de chato, né? A gente, muitas vezes, a hora que o paciente sai do consultório, né, ele já sai muito insatisfeito, né, com as orientações que recebeu, porque até tomar remédio, eu vejo que os pacientes tomam, né, então vamos lá, doenças crônicas, né, diabetes, pressão alta, as doenças de colesterol, todos esses vocês conhecem aí, não existe só o tratamento medicamentoso, é um tripé, é um medicamento, alimentação e atividade física, por exemplo.
né? Então, tomar o remédio até que a pessoa vai lá e toma no horário certinho, né? Alimentação, mais ou menos, né? Eles seguem. E eu tenho muita dificuldade em fazer as pessoas praticarem alguma atividade física regular, né? Não estou falando para ele ser lá um esportista competitivo, nada disso, até porque, né, um esporte competitivo nem é tão saudável assim, eles vivem se lesionando por ser competitivo, né? Mas alguma atividade física regular que seja uma fonte de lazer até para essa pessoa, né? Isso a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de incluir na mudança de hábito da pessoa, né? A Emília pergunta assim, doutora Janete, como levar conhecimento numa linguagem apropriada sobre saúde mental à população? Olha só que interessante. Emília, eu vou fazer essa pergunta para você. Você vai ter que nos ajudar, sabe? Porque é exatamente isso, né? Assim, as pessoas não se preocupam muito com a saúde mental. Parece que quando a gente fala em saúde, a pessoa pensa em ausência de doença física, né? E não é só isso, né? Como eu falei no começo, é bem-estar físico, mental e social, né? Então, por exemplo, violência não é uma doença, mas como ter um bem-estar físico, mental e social se ela vive numa situação de violência, não é? Tanto é que, na maior parte das situações, o médico, quando ele desconfia, quando ele faz a suspeita de uma violência, ele já é obrigado a notificar. É como se fosse uma doença de notificação compulsória mesmo. Vai lá para o sistema de informação e se o médico não fizer essa notificação, ele pode sofrer penalidades, né? Inclusive jurídicas, né? Então, é super importante isso que você falou da população alvo de violência, né? A gente falou sobre o sexismo, né? O machismo, em primeiro lugar, é um motivo maior de violência, né? Aqui no Brasil e no nosso município. Mas temos também, como você falou, violência contra criança, adolescente, idoso, população LGBT, né? E, assim, motivadas até por preconceito racial, xenofobia e intolerância religiosa. Então, o médico, quando ele vai notificar a violência, além de colocar o tipo de violência, se for violência física, psicológica, negligência, abandono, patrimonial, e também tem que sinalizar qual foi a motivação da violência, né? A questão da passagem de ônibus, alguém falou assim, o SUS é para todos, você falou, é direito de todos. Realmente, se você for olhar os princípios do SUS, os grandes 3 princípios filosóficos, o primeiro é universalidade, significa o quê? O SUS, né, para todos. Todos que estão no território brasileiro têm direito a ser atendido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, certo? Sendo ele brasileiro ou não, sendo ele nascido aqui ou não, sendo ele contribuinte ou não, estando no território nacional, ele já tem esse direito, né? Porém, o segundo grande princípio seria o princípio da equidade, né? Então, assim, é um pouco diferente da igualdade, porque a igualdade diz assim, que todos têm direito, né, igualmente. Porém, alguns não têm o mesmo acesso. Por exemplo, se eu tenho um posto de saúde perto da minha casa, é só eu sair de lá e andar para lá. Alguns precisam de passagem, e é um grande problema isso da passagem, sabe? A gente às vezes precisa encaminhar, sei lá, para o seu irmão, que é hematologista, né, oncohemato. A gente até consegue vaga para o paciente, mas muitas vezes no dia ele não tinha passagem de ônibus, dinheiro, né, para passagem de ônibus e passar na consulta. Ele já perdeu tudo. Para conseguir de novo, ele tem que marcar a consulta comigo lá na atenção básica,
fazer um novo encaminhamento, esperar lá, sei lá quantos meses para ele conseguir de novo, sabe? Então, às vezes, a gente peca no social também. Tá tendo um eco aí, tô ouvindo em algum lugar. Sabe, Jair, da onde que é esse eco ou não? Vocês não estão ouvindo? Não, tá normal. Não? Ah, então acho que é impressão Não, tem minha. eco sim. É. Tem eco sim. Então, são todos esses fatores envolvidos, né, e na questão da integralidade. Então, é o princípio da universalidade, equidade e integralidade. O paciente ele tem direito a transitar por todos os níveis de atenção à saúde, né? Começa lá no nível de atenção básica, o BS, na saúde da família, né? Que é a porta de entrada, né? Geralmente para o paciente no Sistema Único de Saúde, e daí, se for necessário, ele tem direito, sim, de ser atendido na atenção secundária, né, que seria já hospitalar ou centro de especialidades, e na atenção terciária, que exige um recurso, né, tecnologia mais sofisticada do que uma atenção básica, por exemplo, tá bem? Voltando ao assunto lá da Emília falou assim, fala alguma coisa sobre a subnutrição, inclusive na gestação, né? Emília, você falou uma coisa importantíssima, porque a alimentação da criança não começa a partir do momento que ela nasce, e sim na gestação mesmo, sabe? Existe uma coisa que é chamada do conceito dos 1000 primeiros dias. O que seriam esses 1000 primeiros dias da criança? Os 9 meses de gestação e mais os 2 primeiros anos de vida da criança. Então, tudo isso somado dá 1000 dias, ok? A alimentação da criança, portanto, da gestante, né, podem interferir na formação ou na não formação de doenças crônicas. Então, vamos supor que a criança venha de uma família que todo mundo é hipertenso, diabético, então, lógico, ele tem uma tendência muito forte a ter diabetes, né, depois de adulto, por exemplo. Dependendo da alimentação da mãe, ele pode desenvolver isso muito antes, na adolescência ou até na infância, se essa mãe não tiver uma alimentação adequada, tá certo? E o contrário também, existe um negócio que se chama programação metabólica. Se essa mãe, durante toda a gestação, ela não consumir açúcar refinado, por exemplo, né, e não der para a criança nada que contém açúcar refinado nos 2 primeiros anos de vida dela, após o nascimento, né, então nos meus primeiros dias, muito provavelmente essa criança, quando se tornar adulto, não vai desenvolver diabetes. Sabia disso? Então, é o conceito dos 1000 primeiros dias, né, interferindo na programação metabólica dela. A gente pensa só na desnutrição, a gente pensa naquela criança magrinha, raquítica, né? Só que, assim, hoje o nosso problema maior é em relação à obesidade infantil, né? Porque um dos indicadores ali do programa Cidades Sustentáveis fala sobre a obesidade, tanto do adulto quanto do infantil. A gente tem muito mais criança obesa, e é muito raro você ver uma criança com peso abaixo, peso muito baixo. É muito raro, sabia? E não quer dizer que o obeso esteja bem nutrido, pelo contrário, existe um conceito de fome oculta, né? Calorias vazias, enfim, né? A pessoa come tantas calorias vazias, né? Pobre em nutrientes, pobre em proteínas e sais minerais, vitaminas, enfim, que come só carboidrato e vive com fome, né? Então ele só engorda, mas ele está com fome, porque ele não está nutrido, né? Então, hoje a preocupação maior é em relação à obesidade mesmo, tá? E eu estava vendo um documentário outro dia, falando também da questão do carboidrato. O repórter perguntava assim, você sabe o que é carboidrato? Aí as pessoas, alguns falavam certo, alguns não, e muitos falavam assim, açúcar é carboidrato?
Aí, você acredita que a maioria, Renata, disse não? Então, assim, é realmente a questão de educação mesmo, sabe? Porque muitos alimentos processados, eles não vêm lá com tem tanto de açúcar, né? O fast food, por exemplo. Eles não colocam quanto de açúcar, eles colocam tanto de carboidrato que tem ali. E, né, é a mesma coisa que açúcar, né? Mas eles não entendem, por exemplo, que o pão, né, a farinha branca vai virar açúcar no sangue, o arroz branco, ele vai acabar virando açúcar no sangue. Então, quando a gente fala da importância, por exemplo, né, de estar consumindo arroz integral ao invés de arroz branco, por exemplo, pão integral ao invés de pão branco, as pessoas não entendem direito. Porque não é carboidrato? É, só que a única diferença é que um é complexo e o outro é simples. Um vai aumentar o nível de açúcar no sangue muito rápido, e é prejudicial, né, esse pico de glicemia, e o outro não. Os alimentos integrais, arroz integral, pão integral, eles são carboidratos, mas eles são complexos, eles vão liberando o nível de açúcar no sangue aos poucos, entende? Então faz toda a diferença na alimentação. Emília, muito obrigada pela sua contribuição, tá bom? E mande aí as sugestões, né, de como a gente pode estar fazendo esse tipo de educação em saúde, de forma que realmente leve mudanças de comportamento, né, e que sejam realmente eficazes, tá bem? Renata, você quer falar alguma coisa sobre educação sexual, que também é um outro assunto que faz parte dos indicadores, né? Gravidez na adolescência, muitas escolas já me procuraram para falar sobre métodos contraceptivos, e eu disse que eu não vou mais, porque eles sabem melhor que eu, Renata. Eles conhecem, sim, os métodos contraceptivos, tá certo? Mas, por que então que tem gravidez na adolescência? Né, eu queria que você me contasse um pouquinho, porque a doutora Albertina, ela é referência em saúde do adolescente, ela é da Secretaria Estadual de Saúde, né, então, ela é ginecologista de formação, mas ela está à frente da saúde do adolescente, e ela sempre diz assim, por que não dá certo, né, você ficar fazendo palestras sobre métodos contraceptivos, né, eles sabem que tem camisinha no posto, né? Até há poucos anos eles tinham que mostrar o RG para pegar a camisinha. Agora nem mais. Eles vão lá, pegam quanto eles quiserem, não precisam apresentar documento nenhum. Tem camisinha feminina, tem camisinha masculina. Se quiser levar a caixa inteira também, não tem problema, tá certo? Ninguém faz esse tipo de controle. Mas por que não usa, então? Por que aumenta tanto o número de AIDS e ainda temos altos índices de gravidez na adolescência? A doutora Albertina diz assim, as meninas, elas têm a preocupação de agradar o parceiro. E os meninos, eles não estão preocupados em usar camisinha, eles estão preocupados em não falhar. É isso mesmo, Renata? Bom, aí você trouxe um assunto bastante complexo e, mais uma vez, podemos ver as políticas públicas todas unidas, né? Porque, assim, não existe uma educação adequada sem saúde, uma pessoa sem a nutrição adequada, como uma criança subnutrida vai poder estudar e assimilar os conhecimentos adequadamente, né? Se compararmos com uma criança que é adequadamente alimentada, é desigual, realmente é uma sociedade muito desigual. Então, aí nessa questão nós pensamos nas desigualdades sociais. O Brasil é um país extremamente desigual, né? Nós temos as políticas públicas que foram implementadas nas últimas décadas, trouxeram uma redução das desigualdades, mas nós ainda temos muita desigualdade social, distribuição de renda inadequada e tudo mais. A educação, né, o acesso à educação. O Instituto Federal de São Paulo é uma instituição pública de educação. Nós temos cursos técnicos e, portanto, temos cursos de ensino médio, desde que seja técnico. Então, temos alunos de ensino médio
que fazem o técnico em informática e nós dizemos que é integrado ao ensino médio ou concomitante subsequente. Tá bem. A doutora Albertina, já fui à palestra com ela, presencialmente, e também agora, na pandemia, eu assisti ela já está, nem sei quantos anos tem a doutora Albertina, porque ela atua já faz muito tempo na área, né, de sexualidade humana. Eu oriento alguns trabalhos sobre educação em sexualidade, inclusive com essa perspectiva interseccional entre sexo e raça. Trabalho de iniciação científica, pesquisas científicas, né? Então, assim, o que você falou está ligado diretamente ao machismo. Diretamente ao machismo. O machismo, assim como o racismo é estrutural no Brasil, né, e o professor Silvio Almeida fala sobre isso, sobre racismo estrutural, existe o machismo estrutural. O machismo, o sexismo, a misoginia, né, o machismo, mais especificamente, ele afeta mulheres e homens. Nessa sua fala, nesse seu relato, nós vemos o machismo afetando as mulheres, elas não usam a proteção, né, para agradar os homens, e os homens não querem uma proteção porque não querem falhar. Né? O que é falhar? Então, assim, nós precisamos de né, políticas públicas bastante com profissionais. Porque o que é uma política pública? O que é também uma gestão? Né? Enfim, a política pública ela é composta por seres humanos, por pessoas. Aí nós voltamos à formação, à boa formação do médico, da médica, do enfermeiro, da enfermeira, né, do pedagogo, da pedagoga, dos professores e professoras, enfim, que entendam o que é o machismo, né, que combatam o machismo, né, porque o machismo ele afeta muito a vida da mulher. A questão, por exemplo, outra pesquisa que eu faço é sobre violência contra a mulher e outra que eu faço é sobre violência contra crianças e adolescentes. Olha só, na pandemia, as notificações de violência, e aí inclui a violência sexual, né? A violência contra crianças e adolescentes, as notificações diminuíram na pandemia. Se fizermos uma análise rasa, superficial, podemos entender, nossa, diminuiu a violência. Pelo contrário, na verdade, a escola é um fator de proteção, porque a criança na escola ela está longe, a criança ou adolescente está longe do agressor, e tem profissionais adultos que podem fazer a notificação ao conselho tutelar, enfim, encaminhamentos, podem tomar as medidas cabíveis. Então, os casos de violência contra a mulher e contra crianças e adolescentes, na verdade, estão aumentando na pandemia, porque essas pessoas estão trancafiadas com seus agressores. Então, assim, não é que a menina... né? E a outra questão que eu fico bem, assim, preocupada é que nós não depositemos a culpa na menina, por exemplo, na adolescente, porque assim, é algo tão complexo e tão cruel, as assimetrias de gênero. Nós, mulheres, por exemplo, ganhamos ainda no Brasil 70%, isso aí está a OIT, Organização Internacional do Trabalho, até a Cato tem pesquisa sobre isso, né? Que nós ganhamos, a Cato, aquela empresa né, que envolve a colocação no mercado de trabalho. Nós, mulheres, ganhamos 75% do que ganham os homens. E tem vários documentários e pesquisas muito interessantes. Hoje está equilibrado, tem 2 mulheres e 2 homens, né? Na live, os homens que estão aqui sabem, o público também, né? Como é difícil ser homem numa sociedade machista, porque o homem não pode chorar, o homem não tem que ser o provedor, o homem tem que isso, o homem tem que aquilo, né? O homem tem que ser violento. Você comentou sobre a violência, e eu estou falando sobre a violência doméstica. A violência não é algo adaptativo do ser humano. Não é. Aí eu acho interessante, como a gente está numa live, para as pessoas se informarem. Né? Do ponto de vista... A OMS tem uma definição do que é violência, e a psicologia e a psicanálise também tem. Né? Tem uma definição da OMS sobre violência, né? Que envolve... né, quando aquela ação violenta afeta vários setores da vida humana, né, que podem acarretar até a morte, etc. Mas eu acho muito interessante uma definição, um entendimento da psicologia e da psicanálise sobre violência que nos ajuda a pensar, será que eu estou sendo violenta? Será que a outra pessoa está sendo violenta comigo? Será que o Estado está sendo violento comigo? Será que o preconceito é violento? Então, assim, para a psicologia e para a psicanálise, né, um entendimento da violência é toda ação que é destrutiva.
Porque a agressividade, ela é constitutiva, ela não é destrutiva. A agressividade é uma energia psíquica que faz com que a gente esteja aqui. Segunda-feira à noite estamos aqui, né, usando a nossa energia, estamos vivos e estamos com essa energia para estar aqui. Quando essa energia ela é canalizada para destruição, e no limite da heterodestruição é o homicídio, é a morte do outro ser, e no limite da autodestruição é o suicídio, né, nós podemos pensar que existe a destruição física, mas também tem a destruição psicológica, patrimonial, moral, etc. A Lei Maria da Penha elenca 5 tipos de violência: sexual, física, moral, psicológica e patrimonial. A psicológica é uma das mais difíceis de comprovar, porque, inclusive, tem pessoas que agridem, destroem fisicamente, né, destroem moralmente, procuram uma destruição que causa muita dor, mas sem deixar tantas marcas, que tem algumas estratégias aí que são terríveis, né? E a violência patrimonial também, que as pessoas desconhecem, muitas vezes, é aquela subtração dos documentos, do dinheiro, etc. Então, assim, se pensarmos na teoria da evolução das espécies, de Darwin, né, que foram selecionados caracteres físicos e psicológicos, né, trazendo a evolução, o evolucionismo, a psicologia evolucionista, né? Então, comportamentos também que são adaptativos são selecionados. Se a destruição, por definição, se a violência, por definição, é destruição, então, no limite, também a espécie humana deixaria de existir, porque se o homicídio e o suicídio são os limites da destruição, a nossa espécie deixaria de existir, portanto, não é adaptativo do ponto de vista da evolução. Então, eu entendo, Renata, entendo que violência é um sintoma social, inclusive. Tem um documentário que é One on One, que fala sobre a questão da Palestina e das invasões, que é muito interessante, que esse documentário começa com essa frase, né? Uma sociedade que é violenta, ela está doente. Ela está doente. Então, acho que a nossa sociedade está doente, né? Eu vejo como um sintoma que precisa, desde que nós utilizemos esse conceito, né, de destruição. Se eu estou sendo destrutiva com alguém, o preconceito é destrutivo? É só perguntar para uma pessoa negra que é parada dentro de uma... Para dar um exemplo, né, que não é que alguns casos levam à morte, que é parada dentro do mercado porque está com uma mochila. Não, a pessoa branca não é parada, a negra é parada porque acham que ela pode estar levando alguma coisa na mochila. Quantos alunos meus já me falaram isso? Professora, hoje vindo para a escola... hoje, vindo para a escola, eu estava com meu colega branco, a polícia me parou e olhou a minha mochila. Quer dizer, emocionalmente, né? Como é que é saúde mental? Como é que a pessoa sente essa diferenciação simplesmente pela cor da pele? Então, nós vemos que todas, aí voltando para a questão das eleições, vamos pensar, será que este candidato ou esta candidata se importa com as políticas públicas? Porque as políticas públicas são muito importantes, de saúde, educação, segurança, né? Para que as pessoas... Porque, assim, como é que a gente pode esperar que uma adolescente, né, se o menino não use o preservativo, se tem toda uma desinformação e tem todo um estímulo ao machismo? É muito forte contra os recursos que esses jovens, essas jovens têm, né, para combater todo esse peso do machismo. É difícil, são temas tão complexos, a gente poderia ficar horas e horas aqui, né? Dei uma resumida. Obrigada. Eu acho que já esgotou o tempo, né, Jair? Jair, você está com o microfone? Abre o microfone, Jair. Okay. Eu acho que já deu tempo, né? Nós já estamos com 1h30 quase, ainda falta alguns minutos, mas eu queria que vocês duas fizessem as considerações finais, né? Antes disso, eu queria dizer para o nosso público que essa live ficará gravada, assim como as outras duas que nós já fizemos. Nós fizemos a primeira sobre cultura para a sustentabilidade, desse eixo. Fizemos uma sobre bens naturais, né, meio ambiente, consumo responsável, que foi antes dos feriados aí de 7 de setembro. Hoje está sendo ação local para a saúde. E na segunda-feira que vem vai ter sobre equidade, justiça social e cultura da paz. Então, assim, durante todo esse mês de setembro e parte do mês de outubro,
às segundas-feiras, às 8 horas, nós vamos estar fazendo essas lives dentro do programa Cidade Sustentável, né? E após isso, a gente vai fazer, junto com o programa Cidade Sustentável, endereçar aos candidatos à Prefeitura de Mogi a carta compromisso dos Cidades Sustentáveis, aonde a gente vai solicitar que eles tenham esses compromissos dentro desses eixos do programa Cidades Sustentáveis, dentro do programa da ODS, né, dos Objetivos do Milênio, e essa carta ela já está disponível no programa, no site do Cidades Sustentáveis, e qualquer pré-candidato a vereador e também os candidatos à prefeitura já podem abaixar essa carta, assinar e endereçar lá para o programa Cidade Sustentável. Mas mais do que isso, a Rede Nossa Mogi vai fazer, após essas lives do Cidade Sustentável em Debate, ela pretende fazer algumas sabatinas com alguns candidatos, ou com todos os candidatos, né, a respeito desse programa. Então, eu pediria agora para o Marco também fazer a sua consideração final, e logo em seguida a Renata e também a Janete que façam as suas considerações finais, e agradecer desde já a participação excelente das duas médicas nessa live aqui sobre esse eixo de ação local para a saúde. Então, bom, eu também, então, quero agradecer a Janete e a Renata, que já depois de 1h30 a gente já pode tirar o doutora, porque já somos todos amigos, né? Então, a formalidade já fica lá no início. Então, e dizer que foi muito bom ouvir vocês falarem com tanta propriedade, a gente sabia disso, que nós teríamos aqui realmente uma exposição de ideias e conhecimento que são muito ricos para o objetivo que nós estamos trazendo da Rede Nossa Mogi, que é a conscientização, a informação, a participação do cidadão para conhecer um pouco mais dos 12 eixos do programa Cidades Sustentáveis e poder formar a sua ideia e ter informação para como vai escolher o seu candidato, tanto para o executivo como para o legislativo. Então, agradecer a participação das duas e reforçar aí o convite do Jair para que na próxima semana, segunda-feira, dia 21 de setembro, às 20 horas, estaremos aqui novamente com mais uma live e pedir que vocês convidem os amigos, encaminhem aí, façam notifiquem pelas suas redes sociais, que essa live também e as outras duas vão estar disponíveis no canal do YouTube, no Facebook, que as pessoas possam assistir e também aproveitar essa rica informação que nós coletamos aqui hoje. Muito obrigado a vocês. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e agora o Marquinho falando, eu gostaria de trazer um aspecto mais humano, né, que eu conheço o Marquinho desde a adolescência, é meu amigo de tantos anos, e é uma amizade que eu prezo bastante, é uma pessoa que eu admiro, que sempre esteve na luta, né, na garantia de direitos, e é isso que ele está fazendo aqui hoje. Agradecer a Janete nessa parceria, a gente trabalhou juntas na construção do protocolo de combate à violência em Mogi, é uma pessoa de fundamental importância em Mogi das Cruzes, que trabalha aí com a saúde, logo no início, né, a saúde, a vida, no início e no final, elas são muito delicadas, né, e você faz um trabalho muito bonito, Janete, parabéns, tá? Parabéns mesmo, né, eu até me emociono de falar, porque eu vejo vocês e o Jair também, né, nessa luta, e o Marquinho e a Janete são pessoas que moram assim no meu coração. Então, eu acho que o afeto, ele também é revolucionário. Então, nós somos pessoas com formações diferentes, né, vindo de áreas diferentes. Então, eu queria finalizar dizendo isso, que essa interdisciplinaridade, né, homens, mulheres, pessoas com formações diferentes. Então, a presença de homens e mulheres, né, de pessoas com formações diferentes, né, vindo de disciplinas diferentes, a gente não sabe aqui o partido que qualquer um de nós apoia, ou pensa em apoiar, ou pensa em votar. Não é essa a questão. Nós estamos todos aqui juntos, pensando na população
de Mogi das Cruzes, mas também não só, mas, enfim, é a rede Nossa Mogi das Cruzes. Pensando nos candidatos, nas candidatas, né, para que possam oferecer o melhor para a população e que a população possa votar da melhor forma possível. As lives, elas têm essa intenção de trazer informações para que as pessoas possam escolher melhor. Nós trouxemos um pouco hoje sobre saúde, informações sobre saúde. É algo muito complexo, né? Eu falei um pouquinho sobre saúde mental porque eu sou dessa área. E a Janete, que é médica, então nós sempre trabalhei perto de médicas e médicos, né? Então, inclusive na minha família, né? Mas, enfim, obrigada, cuidem-se, saúde realmente é mais importante, né? Saúde com qualidade, né? Saúde física e mental, cuidado com a segunda onda, fiquem em casa se puderem, protejam-se, usem máscara, álcool em gel, quando não puderem lavar as mãos ou lavem as mãos. Desculpa, eu não podia deixar de falar isso, tá? Um beijo para vocês, um abraço apertado, saudade, viu, Marquinho, saudade, Anete, saudade, Jair, fiquem bem. Tchau. Obrigada também ao pessoal, vi até que a Sandra Santana deixou um comentário, pessoa querida, mas está aí José Arraes, a Hebe, Jurema, Marli, tantas pessoas deixaram o recado aqui, né, a Emília, né, enfim, obrigada, gente. Beijão, venham nas próximas segundas assistir a próxima live. Eu também queria agradecer a todos que estão aí, que fizeram uma companhia aí para gente, que acompanharam a nossa live. Fica aí um desafio, né, para a gente pensar em promoção de saúde, envolvendo educação em saúde, né, e o próximo gestor, né, se preocupe com isso também, tá bem? E a gente possa viver realmente de forma bastante saudável e sustentável. Uma boa noite, muito obrigada, Renato, obrigada, Marcos, Jair, né, e todos os amigos aí da rede, e uma boa noite para vocês. Jair, você abre o microfone, Jair, para você fechar? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.